escolheu a aviação escolheu Natal. Por coincidência, no estado onde nasceu um dos pioneiros da aviação mundial, Augusto Severo. Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, está registrado como um dos pioneiros da aviação. Severo nasceu em Macaíba, no dia 11 de janeiro de 1864, e viajou para Paris, e lá onde havia mais recursos e meios de desenvolvimento, na época Santos Dumont também morava em Paris, ele passou a desenvolver um projeto do Paxi, que era um balão semirrígido, e veio a falecer em Paris no primeiro voo que ele fez no balão, no dia 12 de maio de 1902. Ele fez a ascensão com o balão, mais ou menos a uns 400 metros de altura. Ele começou a fazer curvas para a direita e para a esquerda, curvas mais fechadas, mais abertas, e comprovando a dirigibilidade do balão. Com 25 minutos de voo, subitamente houve uma explosão muito grande e o balão despencou dessa altura, vindo a cair na Avenida do Maine. Era uma avenida larga, lá em Paris, em frente ao prédio 79. Então, o grande mérito de Severo, a ideia dele foi de fazer voar um semirrígido. Está oficialmente relacionado como um dos pioneiros da aviação no Brasil. A aviação internacional descobriu que para se ligar ao mundo teria que necessariamente passar por Natal. O ponto no novo mundo mais próximo do velho continente, com um tempo bom o ano inteiro. Era o ano de 1927. Natal foi acordada pelo rugido dos motores de aviões de toda parte do mundo. Passaram por aqui os americanos, franceses, italianos, portugueses e até mesmo os brasileiros do nosso querido Jaú. Era o início da primeira fase da história da aviação no estado do Rio Grande do Norte, quando o Natal era a encruzilhada do mundo para todos os aviadores internacionais. Neste mesmo ano, em 1927, os franceses foram os primeiros a se estabelecer. Era a criação da CGEA, que se tornou mais tarde a Aeropostale, e depois a Air France, como ainda hoje existe. Paul Vacher, avec son courage extraordinaire, est arrivé dans la région de Natal. Il a posé son avion sur une plage. Ensuite, il a parti à cheval vers l'endroit actuel qui s'appelle Panamyrine, qui était à 20 km. Et il était accompagné d'un officier de l'armée brésilienne. Et tous les deux sont arrivés sur le terrain de Panamyrine, et Vacher a trouvé que c'était absolument ce qu'il fallait comme terrain pour atterrissage d'avion, et ils ont négocié avec Monsieur Machado, qui était le propriétaire du terrain. Paul Vacher a été nommé par Marcel Bouilloux-Lafont comme directeur de l'infrastructure en Amérique du Sud, et Paul Vacher a reconnu et fait construire l'aéroport de Panamyrine à Natal, l'hydrobase de Natal, 11 aéroports entre Natal et Pelotas. Et immédiatement, le transport du courrier a commencé. Il avait fallu aussi, pour la traversée de l'Atlantique, louer des avisos, 4 avisos de la marine française. Sendo essa travessia feita por mar, por barcos, isso gerava um atraso na entrega da correspondência. A solução seria uma travessia feita totalmente aérea. Isso geraria uma economia de vários dias na travessia do Atlântico. Por 2 vezes, em 1930 e 33, ambas com Hermosa aos comandos, é feita essa tentativa. No trecho África-Natal, Mermoz consegue chegar em 1930. Quando ele retorna, o avião vinha contra o vento, não conseguiu chegar. Essa ideia é abandonada por alguns anos. Só em 1933, com o avião Cousinet Arc-en-Ciel trimotor, de novo com Mermoz aos comandos, é que se consegue fazer a travessia de ida e de volta, retornando a Paris. Foi um sucesso. Mas ele não foi empregado operacionalmente, porque nesse ano 33, nuvens negras já pairavam sobre Marcel Bouilloux-Lafont. A Aeropostale, então, nunca conseguiria fazer uma rota totalmente aérea regular de correio.
En 1931, il y a eu des problèmes politiques en France, changement de politique, les Bouillou-Lafont, Marcel Bouillou-Lafont a été plus ou moins discrédité, éliminé, et en 1933, le ministre Pierre Cotte, français, a décidé de grouper toutes les sociétés d'aviation qui existaient à cette époque. Mon grand-père, très malheureux parce qu'il pensait qu'il n'avait pas réussi, est mort dans un hôtel qui s'appelle bizarrement l'hôtel Natal à Rio de Janeiro le 2 février 1944. Il était ruiné et il était oublié par son pays. Mais tarde, Natal assistiu ao estabelecimento de linhas aéreas da Alemanha, Estados Unidos e Itália, contribuindo para marcar a cidade como a encruzilhada do mundo aeronáutico. O primeiro avião italiano que chegou aqui em Natal foi em 1927, de Francesco De Pinedo. Ele estava fazendo uma viagem da Europa para a América Latina e outros países onde tinha colônias italianas. Um ano depois de De Pinedo chegar aqui em Natal, em 1928, chegam dois pilotos, Ferrarin e Del Prete, que de fato quebram um recorde, fazem um voo direto da Itália, de Roma, do aeroporto de Guidonia para Natal, de forma ininterrupta, com um avião de rodas, então sem parar no mar. L'aeronautica militare italiana è nata da 7 anni quando nel 1930 viene compiuta una delle più grandi imprese della sua storia, la crociera Italia-Brasile, effettuata da uno stormo di 12 idrovolanti in formazione lungo un percorso di 10.400 km. La crociera fu ideata e realizzata dal generale Italo Balbo, allora ministro dell'aeronautica. Volava a Porto Natal, 3.000 km sull'oceano per 18 ore di volo. 7 gennaio 1931. La formazione raggiunge le coste del Brasile. Alle ore 19:30 ammara nella baia di Porto Natal. La fase culminante dell'impresa è ormai compiuta. Indescrivibile l'esultanza della folla accorsa in massa a festeggiare i trasvolatori, mentre tutte le campane della città li salutano festosamente. Da ogni paese del mondo giungono telegrammi di congratulazioni da parte di capi di Stato, ministri e assi dell'aviazione. Durante la permanenza a Porto Natal, gli atlantici assistono all'inaugurazione di una colonna romana scelta fra quelle del Campidoglio e appositamente inviata dall'Italia. Essa vuole essere un significativo ricordo dell'impresa compiuta da Ferrarin e Del Prete, che primi unirono in volo l'Italia al Brasile, impresa ripetuta con successo dallo stormo degli Atlantici. Em 1938, Natal recebe outro italiano, outro exponente da aviação italiana, o Stoppani, o qual tinha quebrado um recorde de distância. Então ele vai voltar para a Itália passando por Natal, sai da cidade com o avião, mas o avião tem um problema, pega fogo, cai no mar. Decide-se então de instituir uma linha aérea que ligasse a Itália ao Brasil. Vem para o Brasil um esquadrão liderado pelo mesmo filho de Mussolini. Mas a caminho, um dos aviões quebra e pousa aqui em Natal. Em 1939 fica instituída a LAT,
E um dos pontos maiores é exatamente aqui na capital potiguar, onde ainda se encontra um dos hangares. Em 1933, os alemães fazem um teste com uma coisa inovadora. A engenharia alemã bolou o seguinte: eles pegaram um navio, puseram uma catapulta e um guincho em cima, estacionaram esse navio no meio do Oceano Atlântico e com os aviões que eles já tinham, que eram os Donnerwall, eles fizeram um avião sair da África, parar no meio do oceano, era içado para cima da catapulta, colocavam combustível, alimentavam, as pessoas davam descanso e catapultavam-nos de volta para a rota. E assim conseguiram chegar no Brasil. Com isso, em 34, fevereiro de 34, é inaugurado o primeiro serviço regular aéreo postal, totalmente aéreo, foi inaugurado pelos alemães, da Lufthansa, que saía da Europa e vinha para as Américas. Antes do americano, existia eu era muito pequeno, mas lembro que existia uma rampa, um campozinho que eles chamavam, aí botou-se até o nome da rampa dos alemãos, a gente que era menino, chamava a rampa dos alemãos. E eles desciam aqui na estação da Sindicato Condor, na Limpa, onde hoje é o 17 GAC. O hangar da Condor, a companhia aérea alemã, Condor Lufthansa, os seus aviões pousavam no Rio Potengi. Eram aviões modernos, ainda de hélice, mas bem mais modernos do que os comuns que nós presenciamos voando em Natal. Eram aviões bonitos. Na sua cauda tinha a cruz suástica. E ao longo da fuselagem que causava a nós, a minha e meu irmão, muita admiração e até uma certa vontade de ver mais de perto aquelas belonaves. Aí os passageiros desembarcavam e os que iam viajar embarcavam ali mesmo e o avião prosseguia a sua viagem. Assisti muitas vezes a chegada de pessoas importantes, como a do primeiro bispo de Mossoró, Dom Jaime de Barros Câmara, e da cantora Bidu Sayão, que veio fazer um concerto aqui em Natal. Ainda hoje existem uns pedaços dela ali. E só os pedaços quebrados. É de lado do iate Clube. Nós tivemos aqui a passagem do Graf Zeppelin, que vinha da Alemanha para o Rio de Janeiro. Ele jogou uma coroa de flores sobre a estátua de Augusto Severo, lá na praça onde leva o seu nome. Mas em 1937, eu comecei a olhar ali no morro, onde hoje é o quartel, do 17º. Aí o pessoal já colocando umas tábuas em formato de um alvo, as tábuas brancas. E eu fui com a minha mãe. Lá para as tantas, vinha aquele bólido imenso circulando pelo Rio Potengi. Em cima da rampa eles paravam inteiramente e abriam uma casinhola, uma porta no seu bojo, e a gente via da redinha que ficava bem iluminado. Aí saltavam de paraquedas a correspondência para a rampa. Então, eu ainda fiquei meio assombrado, viu? Porque depois de uns minutos, fechavam aquela tampa, davam uma volta muito bonita e seguiam no rumo do Recife, onde havia posta de atracação
para eles, nós não tínhamos. O Hindenburgo passou aqui também. Mas a gente via perfeitamente escrito o nome Hindenburgo em letras alemães, assim, aquela grafia que eles usavam. Era a impressão que nós tínhamos dos dirigíveis Hindenburgo. Lembro-me também, um pouco antes dessa época, do outro lado do rio, bem de frente à rampa, havia 3 dragas velhas, já deterioradas pelo tempo, todas como se destruindo na maresia, ancoradas na margem do outro lado do rio. Pois bem, numa noite, um dos aviões anfíbios da Condor, ao levantar voo para a sua função, foi infeliz na elevação e tocou nas dragas velhas e se espatifou, matando os 3 que depois nós presenciamos pela Rio Branco o cortejo dos 3 corpos no rumo do cemitério do Alecrim, que era então o único cemitério em Natal. A participação americana na história da aviação do Rio Grande do Norte tem início no ano de 1930, quando a empresa NIRBA, New York, Rio, Buenos Aires, vem se instalar aqui em Natal. No mesmo ano, a NIRBA ela perde a licitação do governo norte-americano no transporte de correio aéreo para a Panam, uma empresa também americana. A NIRBA ela oferece sua empresa à Panam, que compra toda a estrutura, rebatiza de Pan Air do Brasil, e só em meados de 30 é que essa empresa ela sai do Passa Pátria e vai para a Praia da Montagem ou Praia da Limpa, onde coincidentemente os alemães da empresa Condor já faziam também o transporte de passageiro e correio aéreo. Nesse local, a Pan Air do Brasil ela constrói uma pequena estrutura com uma sala de embarque e desembarque, com pier e um flutuante. Fora esse contexto, NIRBA, Panam, Pan Air, o americano tem uma história com o Rio Grande do Norte com a passagem de alguns pilotos conhecidos. Começando em 27, quando uma esquadrilha do Corpo Aéreo do Exército Americano, liderada pelo Major Darg, passa por Natal. Seguido do ano de 33, quando Natal recebe a visita do piloto Charles Lindbergh. No ano seguinte, em 34, passa Laura Ingalls. Logo em seguida, em 37, Natal recebe a visita da Amelia Earhart, que ao contrário de Lindbergh, ela sai da América por Natal em direção à África e dali para o Oriente Médio e Pacífico, onde o avião dela é tido como desaparecido. Contudo, o fato mais interessante envolvendo a aviação norte-americana em Natal acontece no ano de 22, quando passa por aqui o primeiro avião. Tratava-se de um Curtiss, com um piloto e tripulação americana, com o fato pitoresco de ter o copiloto um brasileiro, o cearense Pinto Martins, que hoje dá nome ao aeroporto de Fortaleza, no Ceará. A vida aeronáutica, né, de Natal, então, é uma vida aeronáutica internacional, de fato, internacional.
Wharton Pedrosa. Era uma companhia que comprava algodão e exportava. E, indo ao Rio, ele voou com o Fernando, com o Manuel Vasconcelos. Foi num Curtiss, aquele avião, hidroavião. E ficou apaixonado. E acabou comprando um Curtiss da Marinha. Como ele não era piloto, e aconteceu que houve uma sublevação na Marinha, comandada pelo almirante Protógenes. E Djalma Petit estava entre eles. Aí Manuel Vasconcelos pegou o Petit e botou à disposição do governo do estado aqui em Natal. Então Djalma Petit, no começo, chegou aqui primeiro para localizar alguns campos que o Lamartine queria no interior do estado. Lamartine queria que localizasse alguns campos de aviação no interior das principais municípios. Caicó, Mossoró e alguns municípios que precisava que o governo precisava ter comunicação rápida. Dois primeiros campos que ele inaugurou foram os de Acari e Caicó. Primeiramente, ele foi para Acari, 16 de agosto de 1928. Inaugurou, em seguida, foi inaugurar o de Caicó. Foi festão em Acari. O pessoal aqui de Santo Antônio, as pessoas mais gradas, quase todos foram homenagear o governador, né? E eu era criança com 9 anos de idade, e papai foi com mamãe, eu acompanhei, e me levaram, né? E lá eu assisti a chegada do avião. Vieram os dois para cá, para Natal, Manuel Vasconcelos e Fernando Pedrosa, para convencer o governador a participar também desse movimento da fundação do Aeroclube. Ora, o governador era o mais aéreo que havia no mundo, porque durante o tempo que ele era governador do estado, ele vivia viajando no avião da Latecoère aqui dentro do estado e mesmo para o Rio de Janeiro. Ele vivia voando com o pessoal. Ele era altamente voltado para a aviação, o General Lamartine. O entendimento entre os três não durou nada, durou meia hora, já estava decidido. Lamartine tomou conta da parte financeira, o Manuel Vasconcelos legalizava as coisas lá no Rio e Fernando Pedrosa agilizava aqui o Aeroclube aqui de um modo geral. Então esse trio juntaram as forças e quando foi no dia 28 de novembro de 28, fundaram o Aeroclube. Aquele prédio que hoje é sede do Aeroclube era casa de veraneio do Alberto Maranhão. O Alberto Maranhão era tio do Fernando Pedrosa. E eles conseguiram comprar a casa e o terreno. E com o Petit aí fizeram a pista ao lado. E fizeram um hangar. O Manuel Vasconcelos esteve na fábrica Blackburn e viu lá um avião chamado Blackburn Bluebird. E ele indicou para o Fernando, compra esse avião porque... E o Fernando Pedrosa comprou 2. Então o Aeroclube do Rio Grande do Norte, isso é muito importante, foi o primeiro aeroclube do Brasil a ter instrutor, avião, campo de pouso e hangar próprios. Porque o Aeroclube de São Paulo e o Aeroclube do Rio eram mais antigos, mas funcionavam com escolas contratadas na Itália e na Inglaterra. Os aviões não eram deles e os instrutores não eram brasileiros. O Aeroclube do Rio Grande do Norte foi o primeiro a ter tudo nacional. No dia da inauguração, os aviões chegaram aqui, foi uma festa aqui nesse Aeroclube maior do mundo e nós temos fotografia desse evento. Djalma Petit organizou as turmas, ele era um tipo baixo, magro, né, magrinho, assim, uma cara de sofrimento, tinha uma cara de sofrimento. Agora era um ás, era um homem que voava de todo jeito. Né? O Petit, viu? O Petit era meio errado, fazia as cobracinhas meio erradas. Viu? A primeira turma era Fernando Pedrosa, era Aldo Cariello, era um italiano que havia aqui. Era Eloy Caldas, que era o pai desse Dorian Gray, que artista plástico.
era Plínio Saraiva, que era o sogro de Hernando Silveira. Hernando Silveira foi diretor do Aeroclube há muito tempo. Era Otávio Lamartine, que era meu tio, irmão do meu pai, filho do governador, e Edgar Dantas, que era sobrinho da mulher do governador. Edgar, ele era louco por aviação. A prefeitura de Natal tinha direito de indicar um candidato e de pagar, né? E Omar perguntou aos dois cunhados, né, o Malgrede era cunhado de papai, qual seria o candidato dele, se seria Osório ou se seria Edgar. E eles tiraram na sorte, no Bozó. Caiu a sorte de ser Edgar. Quando Edgar Dantas decolou, ele já foi logo fazendo uma subida em Americana, como a gente dizia. Então ele faz uma curva perigosa e cai. E cai em cima de um curral e falece imediatamente com o corpo traspassado por uma estaca. Foi desse jeito. Foi um trauma imenso dentro de Natal, uma situação insólita no Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil, e nunca tinha havido um acidente aeronáutico, né, na frente de toda a sociedade de Natal, com uma pessoa que era jornalista diário, presente na sociedade o tempo todo. Quando a Revolução arrebentou, Djalma Petit pegou o último avião que restava, porque Edgar Dantas tinha caído com um, tinha estragado o avião, ficou destruído, né? E Djalma Petit voou com o Aeroclube daqui para o sul, levando inclusive material de publicidade, de propaganda política da Revolução. E soltou em João Pessoa, soltou em Recife e por aí afora, não sei mais outro lugar. Então ele revelou-se revolucionário quando a Revolução chegou aqui. O Aeroclube ficou fechado de 1930 até 1941, 42. Aí aqui só se cuidava de tênis, na piscina e principalmente social. A parte social era muito intensa aqui. Havia festas imensas aí nesse Aeroclube. Era o ano de 1939. Passam por aqui em paz os aviões que em breve iriam se enfrentar nos céus da Europa, África e Pacífico. Focke-Wulf Condor alemão, Savoia Marquette 79 italiano, Mitsubishi Neo japonês e Boeing B-17 americano. O início da guerra em setembro desse ano fez a primeira vítima na capital potiguar. A Lufthansa deixa de voar correio da Europa para Natal. A gente admirava tudo que parecia da Alemanha, era para nós motivo de interesse, de admiração, de aplauso, de solidariedade. Isso aconteceu mesmo com o começo da Segunda Guerra, quando a gente sabia que a Alemanha tinha invadido a Polônia, tinha subjugado a França. Com a queda da França em junho de 40, o segundo desfalque. A Air France também deixa de voar para Natal. Agora só a LAT une as Américas à Europa. Alarmados com a existência dos belicosos nazifascistas no seu flanco sul, os americanos iniciam conversações com o governo brasileiro. Natal está no centro da discussão. Em troca, os americanos financiam a usina siderúrgica de Volta Redonda, o rearmamento das Forças Armadas Brasileiras e bancam a construção de vários aeroportos no norte e no nordeste do Brasil. Nos fins de 41, começaram a chegar os primeiros americanos em Natal, os primeiros contingentes. Não mudou nada, a gente recebeu bem os americanos, apenas com aquela estranheza, mais um visitante que não fosse o alemão e tal. Mas eram bem recebidos, apenas com a certa reserva. Não estando nem Brasil nem Estados Unidos em guerra, os primeiros americanos chegam em 41, em trajes civis, como funcionários de uma empresa da Panam, a ADP, Airport Development Program,
que na realidade era só uma empresa de fachada bancada pelo governo americano e a seu serviço. De seu QG no Grande Hotel, eles comandam as obras da Rampa e Parnamirim. Enquanto isso, os italianos da LAT e os alemães da Condor vigiam seus passos atentamente. Quando nós chegamos, aqui havia uma mata que começava aqui onde é o prédio da Rampa e ia até o Yacht Club. Os americanos, quando chegaram, desmataram, aplanaram com máquinas pesadas, muitas pessoas trabalhando, tudo. No desmatamento veio até do interior, veio um primo meu para trabalhar aqui. O nome dele era Juca. Juca era meio preguiçoso. Ele dava uma machadada no pau e escostava. Dava outra machadada, parava aí, meu pai dizia: olha, o Juca hoje não quer nada com o trabalho. Começaram a ajudar na construção do aeroporto de Parnamirim, abrir novas pistas, ampliar, tudo mais. Porque já existia o campo desde 28, com a antiga Latécoère francesa que operava aqui em Natal. Com o ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 41, Alemanha e Itália declaram guerra aos Estados Unidos. Como a gasolina de aviação no Brasil era americana, o fornecimento para a LAT foi cortado, que, antevendo seu destino, abandona o Brasil, deixando os aviões para trás. A Condor, subsidiária da Lufthansa alemã, é nacionalizada. Agora o exército brasileiro ocupa o hangar da LAT em Parnamirim e de lá vigia o movimento dos americanos que ocupam o hangar da Air France. Nós fomos designados para Parnamirim para guarnecer onde seria a base aérea, lá num galpão, tinha um letreiro escrito lá em cima, LAT, eu acho que é de companhia italiana ou coisa que o valha. Então nós fomos para lá e ficávamos acantonados, como se diz no exército, né? Dormíamos no chão, um chão áspero, piso bruto, e ficava a companhia lá e dava instrução por lá. Mas havia também uma escala de serviço, e de uma das feitas eu fui escalado, para anotar os aviões americanos que pousavam lá na base, no começo da base, na incipiente base aérea existente lá. Então, agora imagine você o seguinte, eu não entendia patavina de inglês, aterrissava um avião daquele, parava, o cara ia saltando, e eu com um lápis e um caderno na mão, anotar o quê? Aí eu passei um dia lá inteirinho, cheguei 4 horas da tarde com um caderno em branco para devolver ao meu capitão, que não tinha tomado nota de nada, não sabia dos prefixos, coisa nenhuma, né? Os americanos pagam um alto preço pelo privilégio de estarem em Natal, e ela se torna a menina dos olhos de ouro dos americanos durante a guerra. Mas por que valia a pena pagar essa conta? The British, under Montgomery, virtually cut off from supplies and replacements by sea as well as by land. In no condition, certainly, to launch an offensive. But we had an idea. Planes could fly the Caribbean. They could also fly the Atlantic. And as a hub for this operation, Brazil had granted us an air base at Natal. Nearly everything you see, incidentally, runways, hangars, repair shops, warehouses, administration buildings, quarters for officers and enlisted personnel. All this could not have been built without the aid of Brazilian materials and labor. No more than could we have built a whole system of landing fields across the continent of Africa without first having had our base at Natal. Now, with Natal as a hub, we opened our Trans-Caribbean, Transatlantic shuttle to Cairo, flying by day and by night, sometimes direct from the factory, the largest assortment and volume of military cargo ever to be carried by air. In conceiving his global war, Hitler had overlooked just one point. With an air base on the bulge of Brazil, we could fly the Atlantic just as readily from west to east as he would have been able to do from east to west. Here in Cairo and Alexandria, you see being delivered to our allies the first trickle of material that swelled into a brimming stream. To the beleaguered British, this added equipment meant being able to turn from defensive to offensive action. It meant security for the Suez Canal.
Inicia-se agora a segunda fase da história da aviação do Rio Grande do Norte. Com os Estados Unidos em guerra e o Brasil com relações diplomáticas rompidas com o eixo, a encruzilhada do mundo agora só estará aberta para os americanos e seus aliados. Passa por aqui o suprimento aéreo, homens para a guerra em todo o mundo, com exceção do Pacífico. Como fariam os americanos sem Natal? Os brasileiros, embora clamando sua neutralidade, mas claramente trabalhando para o esforço de guerra aliado, recebem uma mensagem contundente do eixo. Naquele 22 de agosto de 42, nas costas entre Bahia e Sergipe, foram torpedeados 5 navios. Esses navios, então, permitiram que o povo viesse às ruas, clamar por vingança, exigir do presidente Vargas imediata declaração de guerra. Brazil has declared war and joined the United Nations. Just what does this mean to the people of the United States and to our fighting allies? O próprio Adolfo Hitler, numa das suas mensagens de propaganda, teria dito que precisava e viria celebrar a nossa festa de 7 de setembro conosco no Brasil. Isso apavorou as autoridades. Eu fui mandado para as praias que havia a vigilância do litoral, não que se esperasse uma invasão alemã que estava no norte da África, mas que houvesse incursões alemãs aqui no Nordeste, porque o Nordeste era um ponto visado como sendo um dos mais próximos da África. Quando começou a guerra, fizeram os abrigos antiaéreos, então a gente ficava dentro de casa. Quando tocava a campainha, era para todo mundo correr para os abrigos. Os abrigos eram feitos de madeira, era feito de esse negócio que é vara que tem no interior, esse negócio. De um lado, do outro, e dentro era areia. Aí a pessoa tinha que correr, ir até lá e tal, e ficar ali, até tocar de novo. Aí o rádio anunciava que todo mundo apagasse as luzes porque os aviões iam passar. De uma hora para outra podia acontecer alguma coisa. Então, quando tocava a sirene, todo mundo tinha que apagar as luzes, ficar completamente no escuro. Não podia ficar uma vela acesa, nada, era para ficar tudo no escuro mesmo. E quem quisesse procurar abrigo antiaéreo ia para esses buracos, como se servisse de alguma coisa. Mas um dia, esse coronel que era muito brabo, todo mundo tinha medo dele, horrível, ele disse que não tocaria mais, nenhuma vez. Se tocasse era, porque era verdadeiro. Quer dizer, ia ser a cidade arrasada. Foi um dia quando deu mais ou menos 2, 3 horas da manhã. Ele tocou a sirene. Aí foi um horror, era gente saindo de camisola, gente saindo de todo jeito. O povo enlouqueceu. Todo mundo saindo só de calça e sutiã, correndo, e mulher e homem de short. Todo mundo louco para correr por morro. Eu chorava, ficava tremendo com medo. E eu era muito criança nesse tempo. Eu fui uma que não saí da cama, porque os joelhos começaram a tremer. E eu fiquei grudada na cama sem poder sair. Fui muito corajosa. Mas não houve nada. Tinha sido mentira. Depois aí ele tocou para desfazer, mas aí o povo ficou com ódio dele. E eu tenho o nome do coronel, mas não vou dizer não. Coronel... Sucupira. É? Sucupira. O que ele... Sucupira. É, sabe de tudinho, né? Tá vendo que eu tô falando não é verdade? A cidade era muito pequenininha, era provinciana mesmo. Ah, quando o americano chegou, foi assim, um
um trauma, que eu diga, porque ninguém estava preparado de jeito nenhum para o americano vir morar aqui em Natal, né? Os militares chegavam aqui, não tinha hospedagem para eles, não tinha casa para alugar, não tinha nada, porque a cidade não tinha condições. Então, na casa da minha tia, que era no centro da cidade alta, a casa era grande e pouca gente morando. Ela alugou 2 quartos para um tenente do exército, que era o tenente, a mulher dele e o filho, o tenente Arancíbio. Ele era do Rio Grande do Sul. E isso foi uma coisa muito boa para a família. Por quê? O tenente Arancíbio, sendo do exército, ele tinha direito a receber carne verde. Carne. E tudo mais. Então ele pedia 1,5 kg de carne. Era meio quilo para ele, meio quilo para a família da minha tia, que alugava a casa a ele, e meio quilo para a gente. Então, graças a ele, nós não passamos necessidade nesse ponto. Porque desapareceu ovo, desapareceu carne, desapareceu galinha, peru, tudo era para o exército americano. Na primeira vez que as tropas americanas desfilaram no 7 de setembro aqui em Natal, então ele, Luci Garcia e outro piloto decolaram do Aeroclube de Natal e resolveram dar uma rasante sobre as tropas americanas marchando na Avenida Deodoro. E deram essa rasante não em formação, e sim uma aeronave atrás da outra. E foi o maior desastre, porque os americanos vinham do norte da África, abandonaram a forma, eram entrando nas casas, o carro com a metralhadora .50 querendo metralhar as aeronaves, que eles vinham todos traumatizados de guerra. Quando eles desceram, já foi preso. À noite, o programa Salada Mista de Berlim, direto para o Brasil, noticiou que as corajosas tropas americanas entraram em tropelias e correrias, abandonando a forma, no instante em que pilotos diplomados pelo eixo, porque Gastal era de origem italiana e o brevet dele era italiano, colocaram em polvorosa e fizeram isso. Nessa ocasião, né, em que a Rádio Berlim, no mesmo dia, noticia o episódio, é porque, com detalhes, é sinal de que existia uma máquina Enigma aqui em Natal, em algum lugar. Um equipamento no túmulo da família Januário Sico. E ali botava o radar e só acusava no Alecrim. E tudo que se passava no Brasil, lá o inimigo já sabia, o nome dos alemães já sabia. Aí botaram o aparelho e descobriram que era no Alecrim. Aí, quando foi à noite, eles ficaram de tocaia e pregaram que era no cemitério. Estávamos em plena guerra. Parnamirim já era considerado o trampolim da vitória, o entroncamento da Rota de Liberdade, e passei a ser funcionário do escritório de registro de passageiros em Parnamirim. Eu vivi no coração de Parnamirim toda aquela atividade de uma verdadeira colmeia. Cheguei a somar 60 grandes aviões pousando e levantando voo, vindo das 4 partes do mundo. E era impressionante porque eram modelos diferentes, tinha B-24, B-17, B-25, mas em números enormes, porque Natal era uma base de traslado. A tripulação vinha daqui para ir para o norte da África. Eles vinham de Dakar para a base aérea Natal, e da base aérea Natal para Dakar. Era esse movimento constante, todos os dias. Eis a razão de ter o nome de Trampolim da Vitória. The Army Air Force, of course, used
Parnamirim very extensively. There were thousands of Air Force personnel at Parnamirim and many thousands of Army Air Force and other personnel passed through Parnamirim on the way to the overseas fighting areas, including Africa, Europe, the Middle East, and China. This was an extensive operation, and Natal was the main point of departure. Era avião demais, enquanto cabia, porque a base, aquela pista, ficava de uma ponta a outra, cheia. 200, 300 aviões, todos os dias. Era um movimento muito grande. Ali era o seguinte, era de minuto em minuto pousava. Era direto. Quando eu cheguei lá para me acostumar a dormir, por causa do barulho dos aviões, não foi fácil não. Depois não, a gente acostumou. Em cada prédio, entre um prédio e outro, tinha uma barraca para 6, 8 homens. Entendeu? Porque a base, os prédios não eram suficientes para caber a quantidade de soldados. Começava a chegar avião 6, 7 horas da noite, cargueiro e passageiro, com militares e com feridos e com carga. Vinha gente de todo jeito, vinha gente doente, vinha gente baleado, vinha gente morto. Tardinha começava a chegar, até meia-noite, 1 hora da manhã, estava chegando aviões. Enchia os pátios da pista americana todinha, lotava e ia autorizado pela FAB, enchia o pátio lá de cá da FAB. Tinha vazio da FAB lá de cá na base velha americana, enchia tudo. Quando a partir de 1 hora da manhã começava a decolar C-47, C-54, C-46, etc. Todas aquelas aviões usados de transporte da guerra americana, Liberator, que era avião de guerra, começava a decolar até 6, 7 horas da manhã, estava decolando americano. Um esquema dos Estados Unidos estava indo para a Europa, para o Teatro de Operações de Europa, né? E o outro estava indo para os Estados Unidos, que tinha vindo da Europa e pernoitou. Era dividido entre os aviões da Força Aérea do Exército, naquela época era a Força Aérea do Exército americano. Uma parte ali no final era a Marinha, Força Aérea da Marinha americana. In mid-1942, the U.S. Navy of amphibious PBY planes to Natal to replace the seaplane PBYs that had operated only out of the Hampa base. The U.S. Navy's main function was to combat German U-boat submarines as well as blockade runners and armed merchant vessels. Quero dizer para todos os brasileiros. O nome dele era Carlton Findlay Matthews. E ele se via na base também como capelão para os americanos. De madrugada, na frente da casa, estava cheio de pessoal querendo ser empregado na base. E então ele empregou muita gente. O americano estava sempre precisando, empregando gente todos os dias. Aí eu chegava, another one, he would like to work. Gostaria de trabalhar. You know him? Yes. Conhece ele? Conheço. Era bastante. Aí já começava a trabalhar, viu? Faltava nada, era uma coisa. Empreguei muita gente, muita. O nosso regime de trabalho era de 12 horas. Eu saía de casa pouco antes do meio-dia, em caminhão americano. Foi quando o americano perguntou a mim, isso no dia 5 de outubro de 42, se eu queria trabalhar. Eu digo, quero, vai agora, eu digo, vou. Aí falei com o seu Pedro, manda dizer para a mamãe que eu fui para a base com os americanos. Eu digo, onde é que eu vou trabalhar? Disse, começa aqui na cozinha. Eu comecei descascando batata e por ali eu comecei. Aí eu segui. E sempre doido para aprender inglês.
funcionava o rancho dele, funcionava 24 horas por causa do trânsito internacional de aviões e de militares vindo ou indo para a Europa, voltando da Europa. O chefe do PIEX fazia a refeição lá no hotel e me conheceu. Sabia que eu já falava um pouco de inglês, quando falou com o major, meu chefe, para me levar para o PIEX. O PIEX vendia tudo quanto era artigo brasileiro lá. E Coca-Cola que nós não conhecíamos. E a máquina de Coca-Cola pertencia também ao PIEX. Era ao lado da máquina, fazendo Coca-Cola em grande quantidade também. E hambúrguer também não tinha. Era hambúrguer, Coca-Cola, e vendia essas botas brasileiras para os americanos. O Natal Bundt ficou famoso praticamente no mundo inteiro. Quando dava 5 da tarde, que o expediente começava, e começava o movimento de cerveja. Só vendendo cerveja também na fila. Eles tudo tomavam na boca da garrafa e também só compravam de meia dúzia. Comprava meia dúzia, saía e ia beber lá fora. E o pessoal gente só para juntar as garrafas. Ia para lá, para o americano. Só assistia o cinema, viu? Porque lá o nosso tinha um cinema muito bom. Era uma vez na semana só. Lá era toda noite. A gente ia assistir o filme e ia embora. Não parava aquele movimento de 5 até terminar o cinema. O cinema terminava de 10, 10 e meia da noite. Ingressei na aeronáutica em 1944. Em setembro de 44 eu já estava inscrito como voluntário para entrar na aeronáutica. Fui, me apresentei, fiquei lá e fui incluído oficialmente dia 1º de novembro de 44. Eu fui realmente voluntário em 1º de novembro de 1944. Já estava com a farda do Exército. Justamente a fábrica de 42 e eu ingressei em 44, 2 anos somente de existência, né? Eu me engracei das 3 Forças Armadas, eu me engracei da Força Aérea. Achei o uniforme mais bonito, uma arma nova, etc. Eu me engracei, então me inscrevi como voluntário e entrei na aeronáutica com essa vontade. Eu cheguei a tirar patrulha com os soldados americanos na época da guerra. Eu me entendia com os brasileiros, eu me entendia com os americanos. E eles queriam aprender português, eu queria aprender um pouco de inglês. Se entrosava e fazia uns eram descendentes de espanhol, falavam espanhol. E era aquele negócio. Nós éramos muito bem tratados lá dentro pela Cruz Vermelha Americana, em lanche e atendimento, que trabalhava com eles. Eu tirei serviço no portão principal da base, o main gate, portão principal, com os americanos de um lado, brasileiros do outro. Lanche à vontade deles, nós não tínhamos nada, eles tinham tudo. Nós não tínhamos nada. Nós só chegávamos na hora do almoço, na hora, vinha o carro deixar na hora do almoço e na hora da janta. Aquele feijão preto que nós comíamos aqui, aquele negócio, só isso. Né? E o americano também, toda hora tinha tudo, ele telefonava, pedia, eles telefonavam, depois chegava lá, o que eles quisiam, pedia. E na base brasileira é aquela, o rancho geral, soldado, em forma, aquele negócio todo, aquele uniformezinho caque, depois uniforme caque com capacete de fibra, usa polaina branca, tudo. Era uma diferença enorme em alimentação, em tudo no mundo, era bem diferente, era muito diferente, viu? O que eu sei dos aviões eram aqueles que ficavam na pista. Era o P-40, era o T-6, que os oficiais voavam. Em relação ao B-25, não, tinha outra região lá para eles. E quanto ao hangar do Tenente França, tinha aviões, mas já pertencente ao aeroclube. Um tenente da aeronáutica que vinha pilotando o avião de Recife para cá, quando passou ali na altura da pipa, por ali assim, ele foi abatido com metralhadora. Né? Ainda hoje ninguém sabe. Fizeram inquérito, ninguém sabe quem foi, nem por que foi. Automaticamente tenha sido a 5ª coluna na época, né? Os alemães. Então botaram o nome do hangar Tenente França. Justamente botaram Tenente França, pegaram o nome France e botaram um A lá, Tenente França. O doutor Assis já tinha começado
uma campanha chamada Dê Asas ao Brasil. E nessa campanha Dê Asas ao Brasil, ele diz: Osório, se você vai morar em Natal, eu quero que você reorganize a escola de pilotagem do Rio Grande do Norte, que é a primeira do Brasil. Os eventos começaram a chegar. Não tinha aeroclube aberto, tinha coisa nenhuma, ficaram todos angariados lá na base aérea. Vieram 2 Pipers J3, veio um HL-1 e veio um Curva Cadete. Chega uma aeronave nova. Então essa é a aeronave que teve o nome de Edgar Dantas, que foi batizada como Edgar Dantas, é a aeronave que Fabrício Pedrosa cai com ela. E Fabrício Pedrosa, ao morrer na queda dessa aeronave, ele morreu na queda dessa aeronave, mais ainda contribuiu para o meu pai não querer nada que um Edgar Dantas fosse piloto. Quer organizar agora uma nova turma para poder, mas o Aeroclube não queria nem ouvir falar no assunto. Mas Osório Dantas, com o apoio do Chateaubriand, organizou a parte aérea, chamava-se Departamento de Aerodesportivo do Aeroclube, entendeu? Aí isso foi organizado e não tinha nem sala aqui pra gente, era tudo lá em Parnamirim. Aí começou a primeira turma, com uma porção de rapazes aqui no Natal, isso já era em pleno período da guerra. Os instrutores eram oficiais da base. Um era muito meu amigo, João Eduardo Magalhães Mota, morreu há pouco tempo. Foi instrutor do Peri, foi instrutor do Fabrício, da Luci, do Olavo Galvão, Dante Lima. Depois, aí eu estava na base, já na base, mudou aqui para o outro lado do Rio. Salvo engano, eles chamavam o Campo do Cajueiro. O Campo do Cajueiro. Então, para se ir para lá, se ia ou para a rampa, ou para o Cais da Tavares de Lira, se atravessava para se chegar até lá de lancha, de bote, de alguma coisa, você descia e ia para o local onde estava o hangar. Depois que terminaram a construção da rampa, vieram os aviões da Marinha Americana, os Catalinas. In mid-December 1941, the U.S. Navy sent 6 PBY seaplanes to the Hampa area of Natal to begin anti-submarine patrol. E pousavam na frente até que vieram os aviões de reconhecimento. Eu lembro de uns aviões que veio para aqui por nome Marte Marinho, que eles chamavam. E esses aviões eram em número de 14, 15. O que mais nos prejudicava com a presença dos aviões aqui era que de madrugada, quando eles iam sair, eles viravam o leme para a nossa casa. Aí aceleravam os motores e na frente da casa tinha um morro de areia. E o ar provocado pelos motores jogavam areia dentro da nossa casa. Aí tinha que se fechar tudo. Não podia ficar janela nem porta aberta. De manhã amanhecia a poeira maior do mundo dentro de casa. Minha mãe tinha um trabalho enorme de fazer a limpeza. Eles tomavam muita cerveja, não foi? Me pedia para eu vir comprar cerveja. E eu vinha para o Candomã comprar cerveja no Candomã, e tinha o acesso livre para passar. Muitas vezes chegava avião furado de bala, né? Metralhado, e outros com o motor arrebentado. E de repente eu vi, ao entardecer assim, ia passando um Catalina, desse sediado na rampa aqui em Natal, encarregado exatamente da vigilância sobre submarinos, um voo lento, e um submarino alemão emergiu e abriu um fogo antiaéreo, canhão antiaéreo contra o Catalina. Eu não sei se avariou ou não, o fato é que o Catalina deu um sobrevoo e em seguida retornou à rampa. E minha irmã lavava roupa lá para os americanos. Ela anotava o nome daqueles que entregavam a roupa para ela lavar. Era ela e mais umas 4 moças que lavavam roupa. Aí elas perguntavam qual era o dia que eles estavam aqui para receber. Aí ele dizia, dia tal, elas entregam. Aí ela dizia,
Elas diziam a você, e se nesse dia você não chegar, pode dar para outra pessoa, porque eu morri na guerra. Ele não sabia se voltar. Nós estávamos no alpendre de casa, sentados assim, à tarde, aí quando o movimento aqui para o lado da rampa. Getúlio veio de avião esperar Roosevelt aqui na rampa. Então eu pedi permissão ao meu pai para vir olhar o que era. Na hora da saída do jipe com os presidentes, formou-se um cordão de isolamento para que eles passassem livremente. Eles passaram acenando para o povo, muito contentes, dando uma demonstração de alegria, não o povo que estava numa guerra. Então a gente ficou ali na esquina esperando ele passar, que ele vinha pela ribeira. Ele tinha saltado lá, pegado navio, ia passar pelo grande ponto, passar por aqui e daqui ia para a base. Aí ele parou, mas quando chegou na esquina, parou para ver se vinha carro. Aí a gente viu bem pertinho, assim, bem juntinho. Eu me lembro bem disso. Tem coisa que a gente se lembra, outra não se lembra muito detalhe não. Mas ele já todo bem arrumado, de branco, todo muito alemão, meio gordo, buchudo. Mas ele teve que entrar numa aeronave aqui em Parnamirim. Ele embarcou para Parnamirim. Meu sogro Aguinaldo Muniz, durante toda a guerra, ele trabalhou na sala técnica de Parnamirim, fazendo desenho, fazendo detalhe de tudo que era necessário se produzir em Parnamirim de desenho técnico. Desde detalhes de construção até essa coisa relevante que foi o fato de ter sido encomendado a ele o desenho de uma escada especial para que alguém em cadeira de roda tivesse acesso a uma aeronave. Então o entendimento na ocasião é que essa escada era a escada para colocar Roosevelt dentro de uma aeronave. Bom, do Jeep de Roosevelt, eu me lembro que os americanos deixaram na garagem, separado, sem uso. Quando criou-se a primeira estação de passageiro aqui, o coronel Ruby, que era o comandante da base, pôs o Jeep do Roosevelt em exposição lá. Ele deve ter ficado uns 3 anos. Major José Vaz da Silva era o comandante da base. Aí disse, precisamos de um Jeep. Aí ele disse, então vamos tirar o Jeep lá da exposição e vamos entregar para vocês. Aí foi assim que ele tirou. Tirou o Jeep da exposição e entregou para nós. Então nós apontamos o Jeep todo e o Jeep ficou sendo o Jeep de patrulha da PA. Ouvi dizer que faltou o Jeep na base e disseram, pega do Roosevelt também. Misturou e ninguém ficou sabendo qual era o Jeep do Roosevelt. E como alguns Jeeps foram vendidos, apareceram, eu vi gente me oferecendo pelo menos 3 Jeeps dizendo, foi o Jeep do Roosevelt. Natal, apesar de tudo, lucrou com a Segunda Guerra. Não havia estrada asfaltada, nem calçada ainda no Natal. Toda a estrada era feita de barro batido. Então os americanos, para melhor se locomoverem de Natal para Parnamirim, asfaltaram a primeira pista, que vai pela Hermes da Fonseca até a entrada de Parnamirim. Chamam a Pista Velha. Aqui e acolá ainda se encontra alguns trechos da antiga pista. Eles fizeram o aterramento de uma tubulação que vai daqui da ESSO até Parnamirim. Essa foi a primeira tubulação de petróleo aqui em Natal. Os americanos que moravam, que eram destacados, permanentes aqui em Natal, frequentavam o Bonfim. E ali o Bonfim, meu pai tinha comprado uma área. E fez um resortezinho para ele e a família lá em Bonfim.
e levou os americanos para lá, que também fizeram uma. Depois, eu conheci um tenente que voava Catalina, e ele queria voar B-25. E diversas vezes fui lá com ele, posando em Bonfim. Quando o americano convidava, ia brasileiro lá, assim. Ia moça. Tinha muita a parte feminina do exército americano aí, que frequentava muito lá também. Que era aqui, ficava no hospital. A impressão que eles davam o pessoal pra gente é que era o brasileiro que era uma pessoa bacana, uma pessoa receptivo, sabe? Uma pessoa alegre. Aí carnaval, meu pai do céu, o americano endoidava por aí, viu? Endoidava por aí a beber e rodar com mulher nesse meio do mundo, viu? O americano tinha uma coisa que cantava muito no americano, ele dizia: ei amigo, por que não mais? Sim. Eu enfrentei bala de aço, eu enfrentei Sicília. Vem mostrar que braço é braço, eu conquistei Sicília. Ai, ai, Cecília, ai, ai, Cecília, vens comigo que serás feliz. Ai, ai, Cecília. Ai, ai, Cecília. Um americano que brincou o carnaval, a valer, que gostou muito, chegou na quarta de cinza à noite no Grande Ponto, porque o curso naquele tempo era na Avenida Rio Branco. Viu tudo escuro, sem luzes excedentes, a rua deserta, ninguém. Aí o primeiro transeúnte que passou, ele perguntou: ei, amigo, por que não mais Sicília? Quando passou a guerra, sua pergunta foi oportuna. Veio a tristeza. Cadê os americanos? Cadê as moças para vê-los na Doutor Barata? Cadê os donos de bar vendendo bebida à torta e à direita toda hora, enchendo os bolsos de dólar? O dólar valendo 20 cruzeiros. Natal cresceu estupidamente com a estadia dos americanos de 41 até 47 aqui. Olha, a base, como ele disse, tiveram várias comissões. O americano ficou aí até mais ou menos fevereiro de 47. Depois da guerra, foram embora e ficou só essa aqui do Natal, 1 ano e meio. Os americanos diziam que era porque estavam trazendo gente da Índia, da Europa, rebocando de volta para os Estados Unidos. Gente até que tinha sido ferida, gente que estava perdida, e eles recuperaram. Raw materials can be bought, yes, but good friends, never. Therefore, to our Latin American friends, we say in your words, gracias amigos. In our language, that's thanks a million, we won't forget. Natal, solo sagrado da aviação mundial. Enquanto aquele pequeno campo de pouso em Parnamirim foi crescendo e hoje é um importante espaço para a aviação nacional e internacional, a nossa querida rampa, que é o último monumento histórico da aviação em Natal, está entregue ao esquecimento e a cada dia podemos ver a sua degeneração. Existirá futuro para a rampa? Eu vejo a rampa hoje arrasada. Só tem um lugar da rampa, porque a rampa já não existe mais. Isso aqui era uma coisa tão linda, tão bonito que não sei, isso aqui espelhava, esse chão espelhava. A freguesia dessa rampa fazia gosto ver, só gente da alta sociedade. E hoje dá tristeza ver. Natal de tantas histórias, tantos heróis. A encruzilhada do mundo não se lembrou de contar seus importantes feitos para as novas gerações. Será que essa história sobreviverá?